Com a minha espada e com a minha vida, juro mantê-la segura, Penélope. Desde esse momento até o último, eu sou seu. Meu Deus, socorro, que surto que é esse livro. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou começar, na realidade eu já comecei a ler um livro, uma série de fantasia que eu estou com muitas altas expectativas para ela. E eu já estava querendo ler ela há muitos anos, desde a vez que lançou o primeiro volume, que acho que foi em 2021. Eu estou falando de Sangue e Cinzas, da Jennifer Lynn Hamilton. Sim, eu acho que eu comecei a ler esse livro no início de março, mas eu tive que pausar a leitura porque eu tinha que ler os outros livros do clube de leitura que eu participo. Aí eu parei a leitura. E quando eu comecei a ler, comecei a ler ele no dia 23 de fevereiro, já faz um mês. Aí eu tive que pausar por conta que eu tinha que ler outros livros na frente. E agora finalmente chegou o nosso momento de continuar essa leitura. Quando eu consegui ler, eu li ele por uma semana e em uma semana eu já estava na metade do livro. No momento eu pausei a leitura na metade do livro. E já aconteceu tanta coisa, tanta coisa. Eu estava querendo gravar esse vlog há muito tempo. E eu não tinha conseguido iniciar ele. Agora foi que consegui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve para mim, deixa seu like, compartilha, comenta se você já leu, o que você achou, se você quer ler, quais são as suas expectativas e bora embarcar comigo nessa aventura. Falando sobre o livro de Sangue e Cinzas, é o primeiro volume da série Sangue e Cinzas da Jennifer Lynn Hamilton, uma autora muito conhecida pelos seus romances contemporâneos, como, por exemplo, Se Não Houvesse Amanhã. A série até agora tem mais de 10 livros já publicados, com outra série que é um spin-off dessas chamado Sangue e Carne. Não, Reino de Carne e Fogo. É outra série dela, mas que para você entender aquela série precisa ler essa. Até agora, a série ainda não foi finalizada. O último volume que foi lançado foi Visões de Carne e Fogo, que é um estipêndio mostrando, a autora escreveu esse livro explicando-nos um pouco mais sobre a história, sobre o universo onde a história de Sangue e Cinza se passa. A história do Hawke e da Penélope. A Penélope, ela é uma doncella. O que isso significa nesse universo? Meninas são escolhidas para serem sacrificadas em homenagem aos seus deuses. Aí a Penélope, ela é uma das escolhidas e ela vai ser sacrificada. Obviamente, ela não quer morrer. E aí é que entra o nosso mocinho, o Hawke. Ele é o guarda pessoal da nossa protagonista. Ele protege ela contra os inimigos que o reino tem, porque ela é a protegida do rei. Ela não pode ser tocada, ela não pode ser olhada, você não pode nem olhar para ela. Ela usa um véu que cobre o seu rosto e também usa um tipo de vestimenta que cobre ela totalmente, parecido às culturas, as vestimentas que as muçulmanas utilizam, por exemplo. Ele vai ser colocado como guardiã dela, porém tem uma questão bem importante, que estão acontecendo umas mortes assim bem estranhas no palácio.
De repente, a pessoa aparece um corpo jogado aí, morto, todo rasgado, trucidado, ensanguentado, e ninguém sabe o que está acontecendo. O X da questão aqui é que esse reino, ele é dividido. Tem como um... sabe a série de Acotar? No primeiro volume tem como uma divisão que divide os reinos dos féricos dos humanos. Aqui também acontece algo parecido assim, mas divide os humanos do povo dos vorazes. Quem são os vorazes? São umas bestas assim selvagens que matam as pessoas, exterminam elas, trucidam elas, enfim. Parece que essas bestas estão entrando do lado deles, estão se infiltrando até no palácio e estão começando a massacrar essas pessoas. A Poppy aqui nesse livro, ela é uma personagem que ela nos representa como mulheres. Ela é calada, ela não pode falar, a sua voz, ela sempre precisa se manter calada, aceitar tudo sem questionar, sem se perguntar. Ela não pode falar as suas vontades, os seus desejos, ela não pode fazer nada disso. Ela simplesmente tem que calar a boca e acatar as ordens dos seus senhores. A nossa protagonista, ela vai ascender. O que é isso? É como que elas vão lá. A ascensão é basicamente um ritual pelo qual você passa para servir aos deuses. Porém, aí é que está o ponto. Ela não quer fazer isso. Ela nem sequer teve escolha. Os pais dela foram mortos. E aí ela foi colocada a comando de o Duque, que o Duque, gente, ai, misericórdia. Esse homem, ele faz cada atrocidade dela, ele assedia ela, ele manipula ela, violenta ela. Nunca chegou ao ato sexual mesmo, mas ele vive assediando ela, ele bate nela, ele dá chicotadas nela. As costas dela estão cobertas de cicatrizes, para vocês terem uma noção. Quando o nosso personagem entra na história, o Hawk, ele é um soldado e vai cuidar dela, né? Vai escoltar ela para todos os lugares para onde ela for, porque ela também é vigiada o tempo todo, constantemente. Ficou um mocinho moreno sarcástico, ele vai questionar ela, vai incitar ela, vai falar, nossa, por que você faz isso? Por que você se deixa manipular dessa maneira? Um reino abandonado pelos deuses e temido pelos mortais. O reino caído está se levantando outra vez e está determinado a conseguir o que quer por meio da violência e da repressão de pessoas. Quando as sombras dos amaldiçoados se aproximam, a sombra limite entre o proibido e o tolerável se torna cada vez mais firme e mais trágica. Poppy não somente precisa se tornar indigna para os deuses. Sua vida está cada vez mais ameaçada e está prestes a mudar. À medida que os fios embebebidos de sangue que mantêm seu mundo estável começam a desmoronar. Será que realmente ela está tomando a decisão correta? Ou será que ela não foi criada para ser uma donzela? Gente, o ritual já começou. Já vai chegar. Ai, meu Deus do céu.
Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu quero um homem desses pra minha vida, viu? Também tem uma questão com os pais deles, que nós não sabemos se eles desapareceram, se morreram, o que foi que aconteceu. E assim, ela tem um irmão mais velho, que também ascendeu e desapareceu, nunca mais vimos ele. De repente começam algumas mortes e aí ela já confirma uma hipótese que estava errada, que é os ascendidos, eles podem morrer sim, porque tem um que morre na realidade dois. Que delícia, gente. Nós vamos para casa nos casar, minha princesa. Acabei de terminar o livro. 25 de março de 2026, eu terminei esse livro. Primeiro, a sinopse, ela engana o leitor, tá bom? Em De Sangue e Cinza, nós vamos conhecer a história do Hawke e da Poppy. A Poppy, ela é uma doncela que ela foi designada para servir aos deuses. Nesse universo, os primeiros filhos, ou seja, os primogênitos, eles são designados para servir aos deuses, como um modo de agradecimento pelas benevolências que eles fazem para o povo. Aí, ela é uma doncella, vai ser sacrificada. E esse processo que eles falam que vão servir os deuses, de modo que esse processo de servir os deuses, eles chamam de ascensão, ou seja, ela vai ascender. Aqui que é um ponto importante, que esse mundo ele é dividido em duas vertentes: os ascendidos e os descendidos. Os ascendidos são aqueles que ascendem para servir aos deuses, são como sacerdotes. E os descendidos são os vilões da história, pessoas más, cruéis, que são dirigidas pelo Senhor das Trevas, que massacram, sugam, matam as pessoas e absorvem o sangue delas até deixá-las somente pele e osso. Esse tipo de povo é chamado de vorazes, que são seres que se alimentam do sangue de outras pessoas. A Poppy está perto da sua ascensão, está se preparando. E um ponto importante sobre a história é que ela está sob a guarda da rainha desse povo e é cuidada pelo Lorde, pelo Duque e a Duquesa Thelma. O Duque, ele é um cara bem nojento mesmo. Ele é mau, ele assedia ela, ele tortura ela, dá chicotadas nas costas dela. Nossa protagonista, ela é como uma doncela, ela não pode ser tocada, ela não pode ser olhada, ninguém pode ver o rosto dela, tanto que ela usa um véu que cobre o seu rosto, cobre toda, até o sol. O palácio onde eles moram é rodeado por floresta e está acontecendo rumores de que certas bestas selvagens estão assolando esse lugar e estão matando pessoas, deixando só peles e ossos, que são os vorazes. São seres que se alimentam do sangue das pessoas. Por conta disso, ela vai precisar de uma guarda pessoal. Até agora ela já teve 3 guardas pessoais e todos eles morreram por esses bichos. E é aí que entra o nosso protagonista, o Hawke. O Hawke, ele é um soldado da guarda real, muito famoso, que está em ascensão.
Vem de uma cidadezinha pequena, bem humilde, e vai proteger ela. Conforme os dias vão passando e o dia da ascensão dela vai se aproximando, começam a acontecer umas coisas bem estranhas no palácio. De repente, pessoas começam a morrer, de repente, alianças começam a ser forjadas, atitudes a serem tomadas e você não pode confiar em ninguém. E ela vai se aproximando do Hawk, ele é o típico moreno sarcástico, engraçado, vai ficar cutucando ela, vai ficar provocando ela. Ele vai incitar a Penélope, que é muito chamada por todos pelos seus mais aproximados Poppy, vai começar a fazer com que ela se questione se isso que ela está fazendo, por que que ela aceita? Por que que ela se resigna a esse destino se ela não quer ser isso? É ajudar ela a achar a sua própria voz, a se perguntar, a se questionar. Um ponto muito importante aqui que a autora aborda sobre a manipulação em massa. Aqui nós estamos em um reino que é dominado pela crença, pelo fanatismo religioso, onde eles precisam dar os seus primogênitos para servir os deuses, e se não dão, é como uma ofensa para eles, acontecem coisas trágicas. Desde pequena ela não vê os seus pais, eles morreram, sumiram, não sabemos o que foi que aconteceu com eles, e ela ficou a comando da rainha. Ela é a protegida da rainha. Aqui eles precisam embarcar em uma missão para levar ela até a rainha. Só que do palácio onde ela está e o palácio da rainha, eles precisam passar pela floresta sangrenta. Que é isso? É uma floresta que ela é totalmente vermelha. Vermelha como sangue. E exatamente porque aí existem é coberta por cadáveres de pessoas que foram mortas pelos vorazes. Ao redor da floresta rondam bichos e espécies malignas, tenebrosas, vorazes, espécies perigosíssimas. Durante essa viagem, eles vão se aproximando cada vez mais. A Poppy ela vai começar a entender os seus sentimentos e a aceitá-los. O casal é que começa a se envolver mais, o romance começa a ficar mais intenso. E eles partem e chegam a uma pousada. Nessa pousada, eles vão ficar por alguns dias para se recuperarem do cansaço e tudo mais. Só que aí ela percebe que eles mudaram de rota. Nunca foi para o palácio, mas ela acha que está tudo demorando muito. Tipo, passamos pela floresta sangrenta, um monte de cadáver morto, bichos assolando. O que está acontecendo aqui? De repente, uma cidade onde ninguém, parece que todo mundo vive feliz, ninguém está triste, ninguém é assolado por esses bichos, e é aí que o boom acontece. Acontecem umas revelações, uma atrás de outra, que você simplesmente não consegue parar de ler o livro. Você devora ele. Nossa protagonista, no final, ela descobre que tudo o que falaram para ela era mentira. Ela foi enganada a sua vida toda e começa a questionar ainda mais. Por que eu estou sendo tratada nisso? Qual o meu objetivo na vida? Ela é um peão em todas as situações. O que eu sou para as pessoas? O que eu sou para mim mesma? Nesse ponto, ela se quebra, se desfaz das amarras da sociedade, dos seus líderes, das expectativas das pessoas, e ela começa a pensar por si mesma. Começa a pensar em si, tomar as rédeas do seu futuro. Não, gente. O final ele acaba de um jeito que você simplesmente precisa da continuação. Assim, eu preciso ler essa continuação logo. Foi um livro assim que eu não estava esperando nada, tá? Eu não estava esperando nada, eu não sabia nada sobre o livro. Eu só sabia que a nossa protagonista se chamava Poppy e que ela ia morrer. Só isso.
A autora ela consegue te levar por uns caminhos. Ela engana o leitor de uma maneira que você não consegue enxergar a verdade, por mais que ele esteja na sua cara. E quando você termina o livro, você fala: Nossa, não acredito que isso tinha acontecido e eu não tinha percebido isso. Faz com que você se questione, você pense sobre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentira. É um livro que aborda muito a disparidade social e a alienação de pensamentos. Aqui nós temos um povo que ele é completamente alienado, ele é criado para pensar de uma maneira. Contam uma verdade, essa é a verdade, você precisa acreditar nela, queira você ou não. As decisões do governo, elas são irrefutáveis, você tem que aceitar porque o rei e a rainha fazem o melhor para o seu povo. Será que é mesmo? Ao correr do final do livro, o mocinho ele toma umas atitudes que eu não concordo, mas ao mesmo tempo entendo que precisava realmente fazer isso para que tudo desse certo no final. A vida de todo mundo depende da nossa protagonista de certa maneira. Sem dúvidas, foi um livro 5 estrelas favoritado e eu estou muito, muito, muito ansiosa para a continuação. Já quero ler a continuação, que como é que vai se desenrolar e ver ainda mais do nosso caso. O volume ele é um livro introdutório, mas ao mesmo tempo a autora ela consegue fechar o primeiro volume sem nenhuma ponta solta, mas com uma adicional para o próximo livro. Responde todas as perguntas. Ela não tem dó de deixar o leitor sofrer. Ela faz perguntas, deixa as perguntas para que você se questione, se pergunte, pense, realmente pense, e ela até o final do livro, mesmo assim, ela não respondeu nenhuma, só respondeu uma. Uma só. A autora, ela não tem dó do leitor. Ela coloca as coisas, deixa ali, é isso mesmo, e se vira. Ela vai falar sobre personagens secundários também, mas ela volta correndo para o centro da história, que é para os personagens principais, para o Pop, para o Hawk, e o relacionamento estava se segurando para não entregar o final, porque o final ia ser muito bom, ia ter algo explosivo que ia fazer com que sua mente explodisse e você querer correr para ler o próximo livro. E dito e feito, gente, realmente não tem como você ficar sem ler o segundo livro. Precisa correr urgentemente para ler o segundo, porque não tem, você precisa saber o que aconteceu. Porque o final, ele é um final aberto. Algo no final que você fica, tá, mas e agora? O que vai acontecer? A Jennifer, ela tem uma boa escrita. A escrita dela é bem desenvolvida, é eletrizante, é viciante, é dinâmica, porque estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ela consegue abordar essas coisas sem tirar o foco da nossa personagem. Porque nesse primeiro volume, o foco é na nossa protagonista, no desenvolvimento dela e o que esse desenvolvimento vai levar para o resto da história. O livro, ele, depois de 60%, muda totalmente e ele vai por um caminho que você fala, não, como assim? Como está indo por esse caminho? Não era isso que eu estava esperando. Não era isso que me falaram que ia acontecer. De repente as coisas mudam, outro rumo é tomado na história e agora, o que acontece? O que é real, o que é mentira, o que é verdade, o que está acontecendo aqui, qual é realmente a verdade, quem é o vilão verdadeiramente? Será que existe vilão? Que é uma vilã? E foi um livro assim que eu queria muito, muito ler há muito tempo. Eu estava com muitas expectativas. Eu não tinha conseguido ler porque realmente eu tinha medo, tá? Eu tinha medo porque ele era um calhamaço e eu falei, ai, eu vou ficar muito tempo lendo, não quero. Muito tempo o quê? Muito tempo o quê? Eu li esse livro em uma semana. Uma semana. Claro que eu não li todos os dias, tá? Ou seja, que foi em menos de uma semana na realidade.
Dúvidas foi uns 5 estrelas. A autora é o primeiro livro que eu leio dela. Sim, é o primeiro livro que eu leio dela. Eu gostei bastante, me emocionei, me apaixonei, sofri, chorei, passei raiva, porque sim, nesse livro tem isso, mas não deixou de me encantar e de me apaixonar pela história. Estou muito ansiosa para a continuação. Vai ter vlog sim da continuação. Por enquanto, não vai ser agora, porque eu tenho outras leituras para ler na frente do clube de leitura. Porém, assim que eu conseguir voltar a ler, eu vou voltar, gente, porque é muito bom, cara. É muito, muito bom. Ah, eu tô nem aí para os comentários das pessoas, tá? Eu já tomei muito spoiler que não queria. Não quero mais spoiler. Ninguém precisa, ninguém pediu. Obrigada. E deixa eu com os meus surtos. Meus amores, esse foi tudo pelo vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa seu like, se inscreve para mim, ativa os comentários e todas as notificações para receber os vídeos assim que eu publicar. Espero muito, muito no próximo vídeo. Um super beijo, tchau! Ah, deixa nos comentários o que você quer ver por aqui, se tem algum livro em específico que você tem interesse em que eu leia. Um super beijo e tchau!